Olá pessoal, Shalom, tudo bem? Coloquei aqui a capa do livro Nos Dias de Mashiach e esse livro é excelente, ele traz alguns critérios para que nós reconheçamos o verdadeiro e único Mashiach. Alguns critérios e algumas funções, aquilo que o Mashiach terá que cumprir e quais são as formas que nós identificaremos. Será que existe um tal de anti-Mashiach, um anticristo, como dizem por aí? Então fiquem atentos aí. Peço humildemente que vocês possam curtir o canal, compartilhar e possam também estar se inscrevendo para que a gente possa cada vez mais trazer trabalhos e assuntos semelhantes a este que nós iremos discutir e, óbvio, trazer também fontes judaicas do Hassidismo, da Kabbalah, da Torá, do Zohar, da Allahá, para que a gente defina aqui, de acordo com a visão judaica, aquilo que realmente é, de fato, o pensamento judaico, ok? Então vamos lá, começando, vamos trazer aqui, a princípio, um dos versículos importantes do Taná, que a gente pode relacionar como critério para identificarmos Mashiach, que é lá no profeta Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 59, o verso 20, diz o seguinte: virá um redentor a Sion, a todos que se arrependerem dos seus pecados. O que quer dizer isso aí? O que o texto está querendo nos traduzir? O texto está dizendo o seguinte: esse redentor, que é Mashiach, ele virá, na realidade, para os que se arrependerem. Em outras palavras, ele não diz aqui que virá um Messias para perdoar pecados do povo de Israel, mas sim aos que se arrependerem. Aqueles que fizerem o seu retorno, né? Aqueles que realmente fizerem a sua techuvá completa, voltando às veredas antigas dos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob, para praticar Torá e Mitzvot, a Torá e os mandamentos de Hashem, de Deus. Então esse é um dos critérios, né? É importante se entender isso. Não virá Mashiach para perdoar pecado. Essa não é uma função do Mashiach. É uma função unicamente do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Perfeito? Segundo critério, o templo terá que ser reconstruído. E aí a gente vê que, se for olhar para as visões por aí, o pessoal diz que o templo seria destruído, né? Mas esse não é o papel do Mashiach. Prever destruição. O Mashiach ele vem trazer benefícios para Am Israel, para o povo de Israel, vem reconstruir o templo. Essa é uma das funções dele. Isso está escrito, a gente pode, vários textos, óbvio, tem no Taná, Isaías, Jeremias, profeta Zacarias, o próprio Ageu, mas eu escolhi aqui um texto muito significativo, que é o profeta Isaías, capítulo 60, o verso 7, onde diz: ainda trarão rebanhos e carneiros, eles serão trazidos como oferendas ao meu altar, oferendas de rebanhos e carneiros. Isso está em Isaías capítulo 60, verso 7. Rebanhos e carneiros significa dizer sacrifícios para o altar. Não tem nada de metáfora, é real, é literal. Então, na época de Mashiach, de fato acontecerá novamente os sacrifícios, eles retornarão. Esse é um dos fundamentos, esse é do judaísmo, e esse é um dos papéis, um dos papéis que Mashiach tem que cumprir. Segundo critério. Terceiro critério aqui que eu relacionei:
que é uma profecia também, tá no profeta Isaías ainda, né? Capítulo 60, o verso 8 e 9. Uma profecia lá onde o profeta Isaías já tinha realmente tido esta visão e ela se cumpre nos dias de hoje. Qual que é que eu estou falando? Isaías 60, verso 8 e 9, onde diz: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas para os seus pombais? Quem são esses? Justamente está falando da profecia do avião, né? Porque o verso termina dizendo: para trazerem de longe meus filhos com eles. Como é que o profeta Isaías, há mais de 1500 anos atrás, tinha previsto isso? Uma visão dos dias atuais de algo que seria, o povo de Israel retornaria para Israel voando, ok? Então tá aí, esse é um dos critérios bem real, bem atual, e está em Isaías 60, verso 8 e 9, ok? Quarto critério, está escrito: para ti se encaminha o teu justo rei, triunfante por suas vitórias. Ou seja, ele será um rei, e será um general de guerra e será vitorioso, ok? Ele destruirá os carros de guerra. Ou seja, Mashiach, na visão judaica, para que ele traga a paz, é imprescindível que ele lute as guerras de Israel, combata os inimigos de Israel e traga a paz para o seu povo. E não que ele venha e desvalorize. Não existe essa... Nem cogita essa ideia de que Mashiach vai chegar, vai desvalorizar o seu povo, e vai valorizar os gentios, e vai tentar fazer uma gracinha com os inimigos do povo de Israel, né, dizendo dê a outra face, ou você tem que caminhar 1 milha, se ele mandar você caminhar 2, você tem que caminhar 3. De forma alguma. Mashiach, ele não vai ter negócio de alisar os inimigos, nem passar a mão nos inimigos, da cabeça dos inimigos de Israel, ok? Então, ele destruirá os carros de guerras daqueles que cercarem Israel, que vão confrontar e tal. Então, é necessário a gente entender bem essas profecias, ok? Quinto critério: não se ouvirá falar de violência na sua terra. Aí sim, quando Mashiach destrói os carros de guerra, luta pelo seu povo, então ele estabelece a paz. E aí sim, ele falará de paz às nações. A partir daí, ele vai fazer uma aliança de paz, né, estabelecer o povo judeu em segurança na sua terra, consequentemente, também fazendo uma aliança de paz entre as nações. Isso está em Zacarias 9, verso 9 e 10. Quinto critério, que basicamente é o mesmo, porém a gente pode acrescentar alguma coisa aqui: não se ouvirá falar de violência na sua terra. Isaías 60, verso 18. Então Mashiach não vem para desvalorizar a sua terra, o seu povo, não vem ficar conformado com aquilo que está acontecendo de negativo com a terra de Israel. Ele vem sim para consertar e trazer paz ali para o seu território, ok? Isaías 60, verso 18. Sexto ponto, reunião das tribos. E aqui algo importante: pois tu, ó Altíssimo, és nosso Pai, embora Avraham não nos reconheça e Israel nos ignore, tu, ó Altíssimo, és nosso Pai. Do que se trata esse versículo? Isaías 63, versos 16 e 17. Na realidade, isso aqui está falando dos judeus dos descendentes de judeus, melhor dizendo, que não são reconhecidos publicamente, que não conseguiram fazer uma techuvá, que ainda não se identificaram como judeus, que não passaram por um processo de conversão, por um Beit Din, como manda a lei judaica. Então, esse
esses aí estão entre as tribos perdidas de Israel. E aí confirma o restante do verso que diz o seguinte: Tu és nosso Pai, retorna para teus servos as tribos da tua herança, confirmando tudo aquilo que eu acabei de falar, né? As tribos perdidas de Israel. Então, embora Abraão e Israel não nos reconheça, isso quer dizer que muitas vezes Israel ainda não tem a capacidade de realmente de identificar as tribos perdidas, e elas estão possivelmente entre brasileiros, pessoas espalhadas aí pelo mundo também, ok? Sétimo ponto: brotarão como erva na terra fértil e adotará para si o nome de Jacó, que é justamente, são pessoas que ainda não são reconhecidas, como eu acabei de falar, mas essas pessoas adotarão para si o nome de Jacó, de Israel, de Yehoshua, nomes hebraicos, e retornarão às suas raízes. Oitavo ponto: farei que internalizem minha Torá em todo o seu ser. Jeremias 31, 32. Isso quer dizer que Mashiach fará com que o seu povo retorne aos estudos de Torá, a Hormá, Biná e Daat, sabedoria, conhecimento e entendimento. Fará com que o povo volte a estudar, volte a praticar Torá e as mitzvot, os mandamentos de Deus. A Torá Kedushá. Nono ponto, isso está em Isaías 44, verso 4 e 5, ok? Nono ponto, o Mashiach, que é da semente de David, um rebento, né? E ele saberá praticar justiça naqueles dias. Quer dizer, na época de Mashiach ele vai praticar justiça, ok? E ele, naqueles dias, Mashiach vai praticar justiça nos seus dias, e Judá será redimida. Ou seja, comprovando aqui tudo que nós estamos dizendo. Mashiach vai trazer e fazer com que a justiça seja estabelecida. E não dizer que vai rejeitar o seu povo, que o seu povo não vale nada, que agora foi rejeitado e etc. Não, Mashiach ele tem que cumprir esses objetivos. E Judá será redimido e Jerusalém viverá em segurança. É um dos critérios principais de Mashiach, fazer com que a sua terra viva em segurança. E para terminar, pessoal, o tempo é curto, gostaria de ler outro versículo aqui para encerrar, que é Jeremias, no capítulo 28, e o verso 9, que diz: Quanto ao profeta que previr a paz, somente quando se cumprir sua paz e a sua palavra, ele será reconhecido como tendo verdadeiramente sido enviado pelo Eterno. Jeremias 28, verso 9. Ou seja, um dos principais fundamentos de Mashiach é que ele vem estabelecer a paz. Se alguém veio e disse que veio trazer guerra e não paz, não é Mashiach. Não bate com os profetas. O profeta Jeremias está sendo bem claro. Ele tem que vir estabelecer a paz. Se alguém veio e disse que não veio trazer paz, esse não é Mashiach. E se ele falou paz e paz, mas a paz não aconteceu, esse não é o verdadeiro profeta. Vamos ficar por aqui. Em breve traremos mais assuntos e esperamos que você possa aí curtir, compartilhar, seja gentil nos comentários, se inscreva no canal, nos ajude, que traremos mais assuntos, mais temas relacionados, para que nós possamos entender a visão judaica. É isso que nós temos para hoje. Shalom, gratidão a todos e até mais.